O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, contém a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Notas históricas. Para melhor compreendermos algumas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e, por isso mesmo, geraram algumas incertezas. A compreensão exata de sua significação explica, além disso, o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus, que parecem estranhos no primeiro momento. Samaritanos. Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser a capital do reino que se tornou independente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob o Império Romano, a sede política de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebasté. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda que datava da separação eternizou-se entre os dois povos, que deixaram de lado todas as relações de amizade e convivência. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não ter de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles só admitiam o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os demais livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos, da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as duas nações tinha, pois, como único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem as mesmas origens. Eles eram os protestantes daquela época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente em Nablus e Jaffa. Seguem as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamentos entre si. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida, ou apenas por um certo tempo, de conservar-se em pureza perfeita. Eles adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e a conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por causa de Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, semelhante à dos ebionitas, dos quais adotavam alguns princípios. Misturava as práticas das leis de Moisés aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Eram chamados desse modo na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, encarregados da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, seja na própria Roma, seja nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos diante das riquezas que muitas vezes conseguiam e que para muitos dentre eles eram produto de cobranças e benefícios escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, essa palavra tem um sentido de ofensa para designar os financistas e os agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como publicano, rico como publicano, referindo-se a uma fortuna de origem duvidosa. Na época da dominação romana, uma das maiores dificuldades que os judeus tiveram foi de aceitar um imposto, o que mais causava irritação entre eles.
Daí resultaram muitas revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois o encaravam como sendo contrário à lei. Formou-se, então, um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, conhecido como Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror a essa cobrança e a todos os que eram encarregados de recebê-la. Daí sua aversão aos publicanos de todos os lugares, entre os quais podíamos encontrar pessoas muito estimadas, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como os que tinham relações com eles eram considerados na mesma desaprovação. Os judeus distintos acreditavam se comprometer se tivessem relações de intimidade com eles. Peageiros eram os cobradores de baixa categoria encarregados principalmente da cobrança dos pedágios nas entradas das cidades. Suas funções assemelhavam-se à dos alfandegários e à dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam a reprovação dirigida aos publicanos em geral. É por esta razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano, associado ao de pessoa de má vida. Esta classificação não se referia às pessoas devassas ou aos vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionar com pessoas de bem. Fariseus, do hebraico parashi, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se tornado artigos de dogma. Entre os doutores, isto era motivo de intermináveis discussões, falando-se na maioria das vezes de simples questões de palavras ou de formas parecidas com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas, e cada uma pretendia ter a exclusividade da verdade, e como quase sempre acontece, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano de 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto, este último, tendo devolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retomassem o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores, eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que objeto de uma fé sincera. Possuíam apenas a aparência e a ostentação de virtude, mas naquela época exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito que vivifica a letra que mata, esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou, consequentemente, inimigos enfurecidos entre eles, razão pela qual se uniram os príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e crucificá-lo. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo.
eles tinham ideias comuns com os fariseus, com os quais compartilhavam os mesmos princípios e antipatia contra os inovadores. Eis porque Jesus os coloca na mesma reprovação. Sinagoga, do grego sunagogue, reunião, congregação. Havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a da Páscoa, a da Consagração e a dos Tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam um único templo, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se recolhiam nos dias de sábado para fazer orações públicas sob a direção dos anciões, dos escribas ou dos doutores da lei. Ali também se faziam as leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, cuja participação era aberta a todos. Foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que passaram a habitar, serviram-lhes de templos para a celebração do culto. Saduceus. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim foi chamada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte, apenas o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que acreditavam se limitar sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Essênios, ou Esseus. Seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus, e cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes rigorosas. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Não se casavam, condenavam a escravidão e a guerra, tinham bens em comum e se dedicavam à agricultura. Ao contrário dos saduceus sensuais que negavam a imortalidade e dos fariseus enrijecidos com as práticas exteriores e para os quais a virtude era apenas aparência, não tiravam nenhum partido nas disputas que dividiam essas duas seitas. Seu tipo de vida se parecia com um dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensar que Jesus tivesse feito parte dessa seita antes de começar sua missão pública. O que se tem certeza é de que Jesus pode tê-la conhecido, mas não há nada que prove que ele a tenha adotado, e tudo o que se escreveu sobre este assunto não tem comprovação. Terapeutas. Do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuei, servir, cuidar, ou seja, servidor de Deus ou curador. Seguidores judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham uma grande afinidade com os essênios, dos quais professavam os princípios. Assim como estes últimos, dedicavam-se à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Não se casavam, dedicavam-se à contemplação e à vida solitária e formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensavam que eram cristãos. Sendo judeus ou cristãos, era evidente que, do mesmo modo que os essênios, formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo.